Salve, minha gente! Tudo certo? Vamos a um módulozinho sobre compreensão de textos para provas de concurso, certo? Eu sou o professor Rafael Garcia e a gente vai dar uma olhada aqui em algumas estratégias para esse tipo de questão na prova, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. O que é texto na vida, gente? Pelo amor de Deus, o que é um texto na vida? Texto, gente, é isso. É uma unidade de linguagem. E é importante que a gente entenda como unidade mesmo, tá? Para que a gente saiba que aquilo que está sendo apresentado ali, mesmo que seja parte de um todo, vai ser tratada como uma unidade, que possui sentido completo e tem a intenção de comunicar algo. Então a primeira coisa é isso. Preciso saber que ali existe um propósito de comunicação. Ninguém escreve texto nenhum perdido no espaço. Certo? Ninguém vai escrever um texto perdido no espaço. Então, como eu tinha falado, mesmo que seja um recorte de um texto, nas provas de concurso dificilmente será assim, né? Normalmente é um enunciado, já é um texto de sentido completo, não é, por exemplo, uma parte de um romance, né? Não, já é como aquele textinho, já é uma crônica, já é um artigo, já é um conto. A gente vai discutir melhor isso aí depois, tá? Mas aquilo ali é a tua unidade de sentido, tá? Possui sentido completo e tem a intenção de comunicar algo. Só para vocês entenderem, a gente tem 3 tipos de texto para início de conversa. A gente tem o que a gente vai chamar de linguagem não verbal, por exemplo, uma charge, como essa daqui, é linguagem não verbal, porque ela não apresenta palavra. Ela não foi feita a partir da ideia de palavra, tá? Isso é um texto não verbal. Só a charge comunica? Comunica. É difícil da gente enxergar uma questão dessas em concurso, tá? Bem difícil. Mas existe. A gente sabe que existe. E esse cara, a gente lê, esse texto a gente lê também. A gente olha para os elementos que constituem essa mensagem, né? A gente olha, por exemplo, para a cara do sujeito ali jogando água fora enquanto alguém está esperando que caia alguma coisa. Né? Então, a gente tem uma comunicação ali. A gente pode ter um texto em linguagem mista, tá? A gente pode ter um texto em linguagem mista que ele vai usar aspectos não verbais, os desenhos, as cores, os elementos componentes, beleza? E o aspecto verbal, a fala de um personagem com outro. Isso é um texto de linguagem mista. E a gente cai naquilo que nos é mais comum na prova, né? O texto verbal, certo? Aquele cara que vai sair num jornal, que vai sair numa revista, que estará num livro, o que é 99% das questões de concurso, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que saber é isso, é uma unidade de linguagem que possui sentido completo, tá? E que comunica alguma coisa. Esse eu acho que é o principal objeto de questão, né? Afinal de contas, o que está comunicando? O que esse texto está comunicando? Beleza? A partir disso, a gente vai para a ideia de tipologia textual, que nos serve para, primeiramente, compreender todos os textos que aparecerão para nós, mas que num segundo momento também vai servir para a gente responder a algumas questões. Então, o que eu tenho em tipologia textual? É a classificação de um texto de acordo com a estrutura e com a utilidade dele na sociedade. Tá? Estrutura e utilidade. Como o texto tem determinada utilidade, ele vai, né, o autor dele vai utilizar uma estrutura que é conhecida, tá? Para que essa mensagem seja recebida da melhor maneira possível, tá? A ideia do objetivo que está descrita ali vai servir para a gente conversar bem sobre a tipologia textual nas respostas da prova, tá? Lembrando, um texto pode ter diferentes características, né? De diferentes tipos textuais. Mas a gente sempre classifica pelo predominante. A gente sempre classifica pelo objetivo geral do texto. Quem são os nossos principais tipos textuais? Primeiro deles, o texto narrativo. É aquele que serve para contar uma história, tá? De vez em quando, a gente tem textos narrativos nas provas. A gente tem aquele texto narrativo que vai ser, por exemplo,
uma crônica que vai contar uma história, que daquela história vai extrair, de repente, uma reflexão sobre algum aspecto da sociedade ou do cotidiano. A gente pode ter um mini conto. Não são os mais comuns em concursos, né? Se tu vem de vestibulares, talvez tu encontre isso mais seguido. Mas em concursos a gente tem isso aqui como uma peça que às vezes é, como diz ali, ó, tá entre vários tipos, mas o objetivo principal pode ser outro, tá? Então a gente tem ali como exemplos os romances, os contos, as crônicas, os textos biográficos. Se a gente fosse apostar em alguma coisa desses aqui para continuar estudando em prova de concurso, né? Crônicas e textos biográficos, tá? Então o texto narrativo conta uma história, ele tem um enredo, ele tem a ambientação, ele tem o clima, ele tem a descrição dos personagens, ele tem aquela coisa do arco narrativo, o que o cara desenvolve, ele tem a cronologia. Texto narrativo trabalha muito com o tempo verbal do passado, porque ele está contando algo que já aconteceu, certo? Depois, o texto descritivo detalha, descreve, atribui características usando adjetivos e, né, detalhes a respeito de sensações, detalhes sensoriais. O texto descritivo normalmente ele aparece como parte de um texto maior, ele vai ter partes descritivas. A gente vai ter o texto dissertativo, tá? Que é aquele que apresenta um tema e desenvolve. Faz um asterisco nesse cara aí. Tá? Faz um asterisco porque ele é o principal a aparecer. E aí, qual a diferença? Eu tenho o texto dissertativo expositivo, que é aquele que trabalha com a informação, por exemplo, a notícia, o artigo científico, a reportagem, vão trabalhar com a informação, é um texto expositivo, e o argumentativo, que é aquele que vai desenvolver um ponto de vista, vai se posicionar de uma maneira. O artigo de opinião, a resenha crítica, certo? Então, em ambos, a gente trabalha com a informação como sendo o objetivo principal. E o último, bem raro também, é um texto injuntivo ou prescritivo, que é aquele que te orienta a fazer alguma coisa, certo? O texto injuntivo ou prescritivo é aquele que te orienta a fazer alguma coisa. Dito isso, gente, passemos para a diferença entre compreensão e interpretação. Essa diferença é importante para que tu saiba o que procurar na hora de abordar uma questão, certo? Primeira coisa, compreender é decodificar, é quebrar um código, tá? Enquanto que interpretar é deduzir, é a partir do texto eu jogar alguma coisa de acordo com a minha experiência de vida. A gente tem principalmente questões de compreensão textual, mas não estamos livres de deduzirmos algumas coisas. Os enunciados sempre vão ser claros a respeito do que tu tem que fazer dentro do texto, certo? Vamos começar com a ideia de compreensão textual. Primeira coisa sobre compreensão textual, a resposta está no texto. Tu tem que ir e marcar em determinado parágrafo, em determinada linha, a resposta está aqui e é isso que eu estou procurando entre as alternativas, tá? O que é importante nas questões de compreensão? Nós desenvolvemos o conceito de paráfrase. Vocês lembram o que é paráfrase? Parafrasear alguém é dizer a mesma coisa, mas com outras palavras, tá? O conceito de paráfrase aqui, ele é muito caro para quem vai fazer a prova, porque da alternativa certa na ideia de compreensão, a gente vai ter uma paráfrase de um pedaço do texto, certo? A gente vai ter uma paráfrase de um pedaço do texto, tá? Então isso significa compreender. Então a resposta está no texto, eu tenho que olhar para as alternativas e a partir de quais enunciados eu vou fazer isso. Aqui eu coloquei, né? Eu sempre erro o lado. Aqui eu coloquei alguns enunciados mais comuns. Não são, isso aqui não resolve a questão dos enunciados, tá? Mas a gente entende que aqui existe uma aproximação. Outros enunciados podem ter coisas muito semelhantes a isso. Então, olha só. Segundo o texto, de acordo com o autor, o texto afirma, o texto informa em relação ao texto. Normalmente, esses enunciados vão nos trazer para quê? Só, olha, eu estou procurando, só que daí eu tenho que olhar para o resto do comando da questão, né? Mas a partir desses enunciados eu estou procurando o quê? Eu estou procurando uma informação que esteja no texto, tá? Eu estou procurando uma informação que esteja no texto. Tenho que olhar no enunciado se vão me falar sobre essa informação estar no texto já em determinado parágrafo ou não, certo? Já em determinado parágrafo ou não. Se não tiver, missão mais difícil. Mas se já está,
fica muito mais fácil. Pega o parágrafo, perdão, e vai direto nele e procura essa paráfrase. O que está lá no parágrafo tem que estar parafraseado numa das alternativas, certo? Já interpretar é deduzir. É o quê? A partir do texto, eu estabelecer uma relação entre aquela informação e o que pode acontecer, certo? A partir daquela relação e o que pode acontecer. Essa resposta não está no texto, mas eu tenho que cuidar o seguinte. O texto me permite deduzir tal coisa? O texto me permite deduzir tal coisa? Essa questão não é tão comum, mas ela acontece e a gente precisa pensar nisso. Então, quero que vocês olhem para esse tipo de questão com uma ideia de subjetividade, sim, mas uma subjetividade mínima. Tem que tomar cuidado, tá? Para não extrapolar, tá? A ideia da extrapolação é muito comum aqui, tá? E quem são os enunciados mais comuns? Pode-se depreender, pode-se deduzir, pode-se concluir, pode-se inferir, pode-se subentender que. E palavras que estejam relacionadas aos radicais desses verbos aqui, certo? Palavras que estejam relacionadas aos radicais desses verbos aqui. Aqui é um bom momento também de tu angariar um pouco mais de repertório para o teu vocabulário. Por exemplo, todos esses verbinhos que eu coloquei aqui, ó, todos esses verbinhos que eu coloquei aqui, deixa eu marcar melhor assim, é importante que tu saiba o que eles querem dizer. Todos eles convergem para a ideia de conclusão. Então é bem importante que tu saiba o que significa chegar a uma conclusão a partir de um fato. Beleza? Então o último recado ali, ó, sempre cuidado com a extrapolação. Tem coisas que o texto te permite entender, subentender, e tem coisas que o texto não te permite subentender. Certo? A partir daqui a gente já consegue estabelecer de que tipo de questão estamos falando. Na parte de compreensão, eu estou falando de uma questão que eu vou procurar pontualmente no texto. Na parte de dedução, é a partir de determinado recorte, o que eu consigo deduzir que esteja relacionado ao objetivo geral do texto. Certo? Ou ao objetivo daquele tópico, especificamente daquele tópico. Mas a ideia dos objetivos. Eu vou falar melhor sobre isso nas próximas telas, porque a gente vai estabelecer rotinas de leitura para isso aqui, beleza? Então, cuidado sempre com a extrapolação. Eu posso deduzir um monte de coisas, mas eu tenho que saber o que o texto está me permitindo, certo? E aí, vamos lá. Como é que a gente faz para abordar a questão? Em primeiro lugar, gente, o enunciado, para eu saber se estamos falando de compreensão ou de interpretação. Então, eu separei 5 enunciadinhos aqui, tá? Separei 5 enunciadinhos aqui para que a gente consiga minimamente trabalhar com essa percepção. Então, no primeiro ali, segundo as informações apresentadas no texto. Gente, segundo as informações. Esse segundo é uma conjunção conformativa. Ele dá a ideia de orientação, ou seja, o texto está te dando informações sobre, tá? Parte de compreensão, certo? Segundo enunciado importantinho aí, ó, do ponto de vista da tipologia textual, texto narrativo, texto dissertativo, texto expositivo, dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo, texto injuntivo ou prescritivo, isso aqui é bem importante, certo? Terceiro, de acordo com a ordem das ideias apresentadas no texto. Sabe o que o cara está te perguntando? De acordo com a ordem das ideias apresentadas no texto, ele quer que tu coloque algum tipo de informação em sequência. Ele quer que tu diga quem vem primeiro, quem vem depois, certo? É sobre isso que eles estão falando. Quem vem primeiro, quem vem depois. Tá? Quarto exemplo que eu trouxe aqui, ó. O tema central do texto. O tema central do texto. Para isso a gente vai estabelecer uma rotina na próxima tela, tá? Mas se eu tô falando em tema central do texto, eu tô falando no quê? Naquilo que marca o objetivo daquela mensagem. Já que a gente falou em mensagem lá no primeiro, né? Aquilo que marca o objetivo daquela mensagem, tá? Então, quando fala o tema central do texto é o que está sendo discutido aqui no fim das contas. O que está sendo discutido aqui no fim das contas? E o último,
nesse texto, o fragmento do parágrafo tal, né, revela um sentimento de. Gente, essa ideia de sentimento, aí sim, é tu olhar para o texto e perceber que a partir do texto eu posso pressupor determinado sentimento. E, de novo, aqui conta muitas vezes a questão de vocabulário, certo? Aqui conta a questãozinha de vocabulário, tá? E aí a gente vem para a grande sacada da coisa, que é como a gente faz para responder uma questão dessas. Qual é a minha sugestão? A gente vai ter numa prova um texto, talvez 2 textos, tá? De uma extensão razoável, E tu sabe que na hora da prova tu tá lutando contra o tempo, tá? Tu tá lutando contra o tempo. A partir do momento que tu tá lutando contra o tempo, a gente tem que fazer as coisas que tem que ser feitas para responder uma questão. A gente tem que fazer elas bem feitas, porque a gente tem que ter um aproveitamento máximo. E a gente tem que fazer de maneira que a gente não precise fazer 2 vezes, tá? Então, qual é a minha dica? Qual é a minha dica para vocês? Qual é a minha orientação? Primeira coisa, identifica qual é a fonte daquele texto. Lembra daquela partezinha em negrito, normalmente alinhada para o teu lado direito? Lembram? Que vai te dizer o título do texto, vai te dizer onde o texto foi publicado, vai te dizer o autor, porque isso daí já é uma chave de leitura. Isso aí já é tu entender que aquele texto ali é um texto narrativo, é um texto dissertativo expositivo, é um texto dissertativo argumentativo. Aquilo ali já é uma chave de leitura, beleza? Então tu começa por ali. Olhou para aquela informação, já anota do lado. E sim, tu vai ler o texto inteiro, certo? Tu vai ler o texto inteiro. Não sei se alguém andou te falando que não precisa. Se alguém te falou isso, está mentindo, tá? Precisa ler o texto inteiro, certo? Tu vai ter uma, talvez 2 ou 3 questões de compreensão. Às vezes tem 3 questões de compreensão numa prova de 10. A gente não pode jogar fora esse momento. A gente não pode jogar fora. Então tu vai fazer uma leitura completa do texto. E aí a primeira coisa que eu vou te sugerir é: vai parar e vai ler o texto por completo, resumindo cada parágrafo. Se tu não está acostumado a fazer isso, eu te recomendo que tu comece imediatamente, tá? Recomendo que tu comece imediatamente. A gente vai ter algumas questões de fixação depois, que estarão, né, na sequência. E nessas questões de fixação, eu gostaria que tu fizesse isso. Que tu tomasse um tempo para, não, eu preciso ler isso aqui. Eu vou resumir, eu vou sublinhar, eu vou anotar, mas para que tu fazendo isso, tu estruture uma constância desse exercício. Tu precisa praticar isso. Agora, enquanto tá estudando, talvez leve um tempinho. E tá tudo bem. Tu não precisa fazer prova contra o cronômetro o tempo inteiro. Agora tu aprende. Depois tu te preocupa com o cronômetro. Mas começa com esse critério. Aprende a resumir cada parágrafo. Pode começar pelo parágrafo. Se ficar difícil, começa a, período por período, frase por frase, ver se tu entendeu o sentido. Depois, a relação de uma frase com outra, tá? Aí sim, monta o teu resumo do parágrafo. Mas é bem importante que vocês passem por esse processo, porque depois, com 3 questões, é muito mais fácil ficar voltando e encontrando algo que já te é conhecido naquela hora. Certo? Então a gente começa com um resumo bom por parágrafo. A gente dá uma olhada nas palavras-chave daquele texto, certo? Considerando a ideia do texto dissertativo argumentativo, que é a principal que nos orbita, tá? E aí aqui tem uma coisa muito importante, que são as relações das ideias do texto, tá? Que eu vou te colocar aqui o seguinte, eu vou colocar como exemplo algumas, não vou esgotar. Por exemplo, eu tenho que identificar lá no texto relações de causa e consequência, relações de adição, de soma ou de sequência, relações de conclusão, um período que conclui o que outro propôs, a ideia de finalidade, a ideia de tempo. Faz uma anotação aí nos teus materiais. Depois a gente vai acompanhar uma aulinha de nexos, e nessa aulinha de nexos eu vou desenvolver essas relações de sentido. É bem importante
para facilitar teu exercício. A gente entender quem são as palavrinhas que provocam essas relações, que proporcionam essas relações, tá? No texto dissertativo argumentativo, que é o nosso principal foco, a gente precisa, no texto dissertativo, seja ele expositivo ou argumentativo, a gente precisa cuidar essa relação de ideias, porque ela é importante para entender o texto e ela será importante para entender depois também uma questão de nexos. Então a gente já começa a matar dois coelhos com uma cajadada só, tá? E a partir dessa ideia do resumo por parágrafo, a gente também faz um resumo geral do texto, tá? É um exercício que eu preciso que ele tome de ti, sei lá, num primeiro momento, 4, 5 minutos. Os textos não são tão extensos assim numa prova de concurso, eles não são quilométricos, eles são ali 40, 30, 40 linhas. O tempo suficiente são esses 4, 5 minutos nesse primeiro momento. Mas exercita isso. Depois, parte para aquela ideia dos enunciados, certo? Depois parte ali. Vamos ver o enunciado, vamos ver o que o enunciado solicita. Se o enunciado quer que eu extraia somente uma informação do texto, a parte de compreensão, ou se ele quer que a partir do texto eu conclua alguma coisa. A ideia de conclusão aqui é principalmente, né, a questão da interpretação textual. E aí, faz o teu resumo geral do texto, porque pode também ser questão de prova isso, tá certo? Basicamente é isso. Te convido a fazer os nossos exercícios ali de fixação para que tu entenda, né, para que a gente pratique juntos e de maneira comentada isso, tá certo? Então tá, gente, bons estudos para vocês e até!